Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo, meditando a respeito da nossa identidade em Cristo, encontrando a nossa identidade em Cristo. Ontem nós terminamos a nossa reflexão falando a respeito das dádivas de termos sido adotados, sermos filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar falando das bênçãos. Você é abençoado como filho espiritual de Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, nós temos um texto muito importante que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós muitas vezes pedimos a Deus que nos abençoe. Pedir a Deus que nos abençoe ou que abençoe outra pessoa é a oração mais comum que nós fazemos como fiéis a Deus. Isso é totalmente apropriado e também é bíblico. Pedir a bênção de Deus, buscar o seu favor sobre o trabalho de nossas mãos, como diz lá Salmo 90, versículo 17. Mas ao pedir-lhe a sua bênção, nós devemos nos lembrar de algo muito importante. Nós já somos abençoados. E aqui esse texto de Efésios nos diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais dos céus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos lembrar disso. Nós já somos abençoados. Pedro disse algo muito importante também lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro diz assim: Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Ou seja, olha só, conforme o seu divino poder, ele já nos deu todas as coisas que nos diz respeito à vida e também à piedade, ou seja, a nossa devoção a Deus. E Paulo, ele fala de outra maneira, mas fala a mesma coisa. Filipenses 4:6, ele nos diz assim: por nada andeis ansiosos, ou não estejais ansiosos, porque as bênçãos de Deus já estão garantidas. Em vez disso, ao fazer os seus pedidos a Deus, perceba que você pode orar, sim, já agradecendo e esperando, como diz esse texto, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam diante de Deus, com súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, montará guarda em nossos corações. Na totalidade das Escrituras, ela fornece então para nós evidência suficiente, não apenas quanto à capacidade ilimitada de Deus em nos abençoar, mas também de sua disposição e também de seu desejo em nos abençoar. Sua bênção não é um desejo, não é um pensamento otimista. Quando Deus abençoa, significa que ele já preparou as bênçãos, como diz a palavra de Deus. Quando Deus abençoa, ele já fornece tudo o que é necessário para completar aquilo que ele nos chamou para fazer. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos. Enchei toda a terra, subjugai-a. De Gênesis capítulo 1, versículo 28.
E não apenas, então, Deus lhe deu um comando, mas também os equipou com todos os recursos necessários para cumpri-lo. Desde o começo dos tempos, Deus já estava fazendo uma provisão graciosa para nós vivermos com bênçãos do descanso e da adoração, que cada um de nós precisa para cumprir o nosso chamado de viver a nossa vida para a sua glória. Apesar de hoje nos sentirmos frequentemente sobrecarregados pelas demandas exaustivas e ininterruptas, da nossa vida, a nossa identidade como filhos de Deus pressupõe que Ele já nos deu, então, ferramentas suficientes para conseguirmos manter o ritmo e a disponibilidade que precisamos para seguir a sua palavra e cumprir a sua vontade. Sua vontade que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Ele pensou, então, em absolutamente tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Toda a bênção espiritual. É isso que ele tem para mim e para você. Mas assim, como em relação, então, ao seu amor incondicional, nossos corações naturalmente duvidam se Deus escolheria realmente derramar as suas bênçãos sobre nós. Talvez pensemos, em pequenas doses. Talvez, de vez em quando, nós não temos por padrão a confiança de que a bênção já está correndo em nossa direção com a profusão como uma profusão, de um hidrante sem tampa. A palavra de Deus diz que se vós obedecer-vos os meus mandamentos, as bênçãos nos acompanhariam, ou as bênçãos correriam atrás de nós. Nós devemos pensar da seguinte forma: porque se Deus estivesse nos abençoando, certamente não estaríamos lidando com algumas coisas, às vezes nós pensamos, pelas quais nós estamos passando. Mas a nossa identidade exige que nós vejamos a vida com novos olhos. Precisamos ter sabedoria para viver. Olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista natural. Quando você processa a vida agora como um sistema totalmente novo, depois que a sua vida, Cristo entra em sua vida e você entra na vida de Cristo, é um outro sistema, é um outro olhar. Alguns dos mesmos tipos de, às vezes, conscientização e ajustes que são necessários, que às vezes nós precisamos fazer para nos lembrarmos que é pela fé que nós, então, recebemos essas bênçãos. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, tudo é pela fé. Então, o que nós precisamos lembrar? Você é amado, você é escolhido, como já vimos, nós somos adotados. São essas mudanças de perspectiva que nos ajudarão a lembrar o seguinte: que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e não há circunstância sequer no mundo que possa mudar aquilo que Deus já fez, como diz o texto. Nós somos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais e a palavra de Deus diz que elas estão dispostas nas regiões celestiais. Então, longe de nós sermos mesquinhos com as suas bênçãos, Deus tem derramado em abundância, desde o Jardim do Éden até os eventos atuais desses dias. E é isto porque é o tesouro das suas bênçãos, e as bênçãos de Deus são insondáveis, são um tesouro que não se acaba, diferente de tudo aquilo que nós conhecemos na terra. Os tesouros insondáveis de Deus são verdadeiramente infinitos. E Deus, pode ter certeza, não quer reter nada. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Na cultura dos tempos bíblicos, o primogênito de uma família era separado para receber bênçãos extras. Aqueles que estavam lendo as cartas originais de Paulo sabiam exatamente o que significava ser um filho primogênito.
a bênção da progenitura. Quando as Escrituras dizem que Cristo veio para redimir os que estão debaixo da lei, para que possamos ser adotados como filhos, como diz Gálatas 4:5. Deus já estava dizendo para homens e mulheres que seus status em seu reino, por causa da sua fé no próprio Filho de Deus, era como a do filho favorito de uma família. Isso significava que eles tinham o direito das grandes bênçãos, bênçãos superiores, os tipos de bênçãos que todos desejariam ter se pudesse. Você tem essas bênçãos. Você é abençoado. A bênção é o que você é. Abençoado é o que você é. O Deus que você serve é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, como nos diz Efésios 3:20. Quando você sentir que não tem mais nada, nenhuma reserva com a qual contar, lembre-se de que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Isto é quem você é. Abençoado por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais. Que Deus abençoe você. E amanhã nós continuaremos vendo a nossa identidade em Cristo e o que nós temos. Deus te abençoe e até amanhã.